Pessoal, próxima questão de literatura, vamos comentar, é sobre um dos contos da Lígia Fagundes Telles no livro Seminário dos Ratos. Esse conto escolhido foi o primeiro do livro, As Formigas. Vocês conhecem o enredo, não preciso o porquê de falar, acredito que tenham lido, mas trabalha justamente com uma tendência típica da Lígia, que é o realismo fantástico. Algumas situações acontecem nesse conto que não tem uma explicação plausível, chega a levar o leitor a um certo estranhamento. E o interessante é que esse estranhamento também permeia a vida dos personagens. Daí esse realismo fantástico, né? Então, também existe o estranhamento porque essas situações fogem de qualquer tipo de contexto lógico racional. Então não há uma explicação racional para as coisas que acontecem. Por exemplo, nesse conto, o esqueleto do anão sendo montado por formigas. As formigas desaparecem e assim vai. Só que também existe uma leitura, se você prestar atenção com muito cuidado, que talvez as coisas não tenham acontecido como estão sendo colocadas por uma das personagens, que é a estudante de medicina, que fica com o caixotinho no fundo da cama dela, embaixo da cama dela, e que aos poucos, em matéria de dias, ela vai vendo o esqueleto se formando do anão. Então, o que eu perguntei nessa questão, dá uma olhada. Algumas passagens do conto As Formigas podem dar a entender que é capaz de não ter ocorrido nada de misterioso com os ossos do anão. Que talvez não tenha ocorrido mesmo, algo de fantástico que não tem explicação. Assinale a alternativa que não colabora com essa interpretação. Quer dizer, são 5 alternativas, 4 colaboram para entender que talvez não seja tão fantástica essa situação do esqueleto sendo montado. Então, qual delas que não colabora com essa possibilidade de leitura? Você sabe que quem narra esse conto é justamente a estudante de direito. E quem presencia os ossinhos se formando, consolidados num esqueleto, é a estudante de medicina. Em nenhum momento você vê a narradora olhando para a caixa. Em nenhum momento você vê a narradora mexendo, manipulando os ossinhos. Uma que ela tem nojo, ela tem asco, ela fica afastada. Então talvez tenha sido tudo fruto da imaginação dessa estudante de medicina. Talvez ela estivesse passando por algum tipo de situação emocional que fizesse com que ela tivesse essa sensação de que o anão poderia estar sendo ali montado por formigas. As formigas, eu não vou dizer que não tenham existido, porque as formigas a estudante de direito viu, ajudou até a matar algumas formigas que estavam percorrendo o chão do quarto. Mas ela não chegou a ver o anão sendo montado. Então, talvez seja fruto da imaginação da estudante de medicina que estivesse realmente cansada ou, de repente, ela estava totalmente obcecada por essa ideia do esqueleto sendo montado. Então, dá uma olhadinha na alternativa A. Quando cheguei, por volta das 7 da noite, quem está falando é a narradora, que é a estudante de direito. Minha prima já estava no quarto, que é a que estuda medicina. Achei-a tão abatida que carreguei no sal da omelete, tinha pressão baixa. O fato dela estar abatida. Ela vivia cansada. Ela não dormia bem. Então tudo isso poderia ocasionar esse tipo de distúrbio de enxergar aquilo que não está acontecendo. A questão do abatimento dela. Dá uma olhadinha na alternativa C. Eu vou pular a B, eu quero ver a C. Você varreu as mortas? São as formigas. Ela ficou me olhando. Não varri nada, estava exausta. Não foi você que varreu? Exausta. Ela estava cansada. Essa é a alternativa C. A D. Não me parecia um cheiro assim inocente. Quis chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Deprimida. Estafada. Fatigada. E próxima. Acabei dormindo em cima da mesa. Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. Talvez ela esperasse tanto de ver o esqueleto montado, que ela começou a achar que estava vendo o esqueleto montado. Então, só ela via isso. Só ela via a montagem do esqueleto. A outra não chegava a ver. A outra recebia a informação da prima, que é a narradora.
Então ela estava abatida, ela estava cansada, ela estava exausta, ela estava deprimida. Talvez tudo isso tenha desencadeado esse processo de terror, de achar que o anão estava realmente sendo montado, o esqueleto dele montado. Então essas 4 alternativas, elas mostram pra gente que poderia não ter sido realmente o fato em si, analisado, constatado e visto, observado com o esqueleto do anão sendo montado. Então, o que eu pedi para você assinalar? A alternativa que não colabora para essa interpretação de que não houve nenhum tipo de mistério. Então, seria justamente a alternativa neutra, que não dá ideia de que talvez ela tenha sido vítima da sua própria imaginação, do seu próprio delírio, da sua própria alucinação, em razão de uma fadiga, em razão de um cansaço ou de uma obsessão por uma determinada ideia. Então, olha a alternativa B. Ela cobriu o caixotinho com plástico, empurrou com o pé e levou o fogareiro. Nada prova que ela pudesse estar sendo impregnada de uma certa obsessão, de uma ideia fixa, ou então de uma alucinação, de um delírio fruto de um cansaço. As outras alternativas são passagens do conto que mostram que poderiam essas alternativas justificar o fato de nada ter acontecido. Você sabe que no final do conto, ela acorda a narradora dizendo: está faltando muito pouco para o anão ser montado. Está faltando justamente o fêmur e faltava um ossinho de um dedo, como se fosse logo o anão está tomando vida, o esqueleto está pronto. A amiga, prima, acorda apavorada, as coisas dela estão até arrumadas. A estudante de medicina arrumou até a bolsa, que seria justamente dos pertences da prima, do estudante de direito. Quando ela viu, ela pegou só uma gravura que está na parede, pegou um ursinho, uma blusa, e as duas saem correndo dessa casa. Então ela nem sequer constatou, ela nem sequer viu. Ficou um mistério, ficou esse elemento fantástico, mas que poderia dar brecha a uma interpretação como se fosse tudo alucinação, delírio de uma moça cansada e que estava obcecada pela ideia de tentar montar o esqueleto do anão. Tudo bem? Então, vamos para uma próxima questão.